feriado do dia 21. Espero que tenham descansado, porque hoje, dia 22, quinta-feira, estamos chegando com uma aula de matemática super rápida, gostosa, prazerosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Bom, os assuntos que nós vamos abordar nessa aula de hoje estão aqui no nosso quadro Gráficos e Tabelas. Nós vamos provar mais uma vez que multiplicação é uma soma de parcelas iguais. E nós vamos fazer multiplicação na malha quadriculada. Vocês vão ter acesso à multiplicação na malha quadriculada. Vamos começar a nossa aula, então, lembrando que a multiplicação é uma soma em sequência. Vocês lembram, crianças, quando eu coloquei alguns exemplos, 2 vezes o 3 é igual ao quê? A 3 mais 3, não é isso? 2 vezes o 3 que é igual a 3 mais 3. Adição de parcelas iguais, tá vendo? Soma de parcelas iguais. 2 vezes o 3 é igual a 3 mais 3, que vai ser igual a 6, certo? E 2 vezes o 5? 2 vezes 5 é igual a 5 mais 5, que vai ser igual a 10, certo? Bom, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. E 3 vezes 4? Ora, 3 vezes o 4 vai ser 4 mais 4 mais 4. 3 vezes 4, então, vai ser igual a 12. Sempre, como vocês observaram, lá no produto da multiplicação, eu coloquei a soma de parcelas iguais. É a quantidade que eu estou multiplicando, né? 3 vezes o 4, então é 4 mais 4 mais 4. 3 vezes. Tem algum segredo nisso? Nenhum, né, crianças? Bom, e vamos então começar a falar para que servem os gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas servem para poder organizar as informações, facilitar a leitura de algumas situações, problemas de estatística, e problemas de soma, e problemas de subtração, tá? A gente visualmente consegue perceber quais são as informações que o problema está nos trazendo e, consequentemente, a gente consegue resolvê-los com mais facilidade. Na sequência da aula, eu vou colocar o exemplo de uma tabela ali no quadro e depois nós vamos resolver essa tabela e nós vamos resolver também essa tabela no gráfico. Vamos fazer os dois exercícios. Espero que vocês prestem bastante atenção, porque é a hora da aula. Vamos lá? Observem essa tabela. Olha o título da tabela. Quantidade de salgados vendidos numa semana na cantina da escola. Na segunda-feira foram vendidos 230, na terça-feira 200, na quarta-feira 250, na quinta-feira 180, na sexta-feira 210. Agora eu vou convidar vocês a responderem as seguintes perguntas no caderno. Eu vou colocar no grupo para vocês as perguntas que eu vou fazer, tá? Mas as perguntas são essas aqui, que vocês já podem ir olhando para o gráfico e já ir pensando na resposta, mas eu vou colocar no grupo para vocês copiarem as perguntas, tá joia? Pergunta de número 1. Quantos salgados ao todo foram vendidos durante a semana? Ora, para responder essa pergunta, para eu saber a quantidade ao todo, eu tenho que somar todos os dias da semana, certinho? Correto? A pergunta de número 2 diz o seguinte: qual foi o dia de maior venda de salgados e o dia de menor venda de salgados? É só vocês olharem para a tabela que vocês vão conseguir resolver, tá certo? E a terceira pergunta diz o seguinte: qual é a diferença do total de salgados vendidos na quarta-feira para a sexta-feira? Então, se na quarta vendeu 250 e na sexta-feira vendeu 210, para eu saber a diferença, eu tenho que fazer uma operação de subtração, certo? Uma continha de menos, como vocês falam, né? Mas a linguagem matemática correta é
Operação de subtração, tá bom? Vocês vão fazer uma operação de subtração da quantidade que foi vendida na quarta-feira menos a quantidade que foi vendida na sexta-feira. Agora nós vamos pegar esses dados da quantidade de salgados e vamos colocar num gráfico, né? Eu vou fazer um gráfico de colunas e vou criar mais 3 probleminhas diferentes desses aqui para vocês resolverem, mas com os mesmos dados, tá bom? Vamos lá? Vocês têm ali no quadro agora o gráfico, o gráfico realizado com as informações que nós escolhemos da tabela. Ó, como vocês podem perceber, o gráfico, né, as colunas do gráfico foram construídos crescendo de acordo com a quantidade. Vocês podem perceber que a coluna da quinta-feira é a menor, porque é o dia que foi vendido menos. Na sequência tem a coluna laranja, que representa a terça-feira com 200, né? E depois nós temos a coluna de sexta-feira, de amarelo, 210. Depois a segunda-feira, de azul, com 230. E por fim, a coluna onde foi vendida a maior quantidade, que é 250. As perguntas, assim como eu fiz em relação à tabela, eu vou colocar no grupo para vocês copiarem no caderno como atividade extra. Mas as perguntas são as seguintes para vocês já irem pensando. Qual é o total de vendas dos 3 primeiros dias? Então, vocês vão pegar os totais que foram vendidos nos 3 primeiros dias, né? Segunda, terça e quarta, que é os 3 primeiros dias. Para eu saber o total de venda dos 3 primeiros dias, eu somo, né? Faço uma operação de adição. E a número 2, qual é a diferença do total de vendas do primeiro dia para o último dia da semana? Ou seja, vocês vão pegar o total de venda da segunda-feira e subtrair pelo total de vendas da sexta-feira, tá certo? Agora vamos falar de malha quadriculada? Vamos lá? Vamos começar a brincadeira agora. Vejam como é fácil multiplicar na malha quadriculada. Vejam esse primeiro exemplo aí, ó. Nós temos 2 colunas com 5 quadros, tá vendo? Com 5 quadros pintados, né? 5 quadradinhos pintados em cada coluna. Então, eu tenho 2 vezes 5. Ó, linha vezes coluna. Linha vezes coluna, tá? Certinho? Não tem nenhum segredo, tá bom, crianças? Não tem segredo. Ó, vejam mais esse outro exemplo aqui. Nós temos, ó, 5 vezes 10. 5 colunas com 10 linhas. 5 colunas com 10 linhas. Se eu virar ao contrário, vai virar 10 colunas vezes 5 linhas, tá bom? Mas o que nos interessa é a multiplicação aqui. E para finalizar, nós temos aí um exemplo que eu quero que vocês pensem antes de fazer os exercícios propostos para essa aula, tá bom? Olha lá, tá lá no quadro, tá? 5 vezes 10, a gente já pensou, e agora vocês vão pensar ali quais são os valores que eu estou multiplicando. Lembra? Linha, que é na horizontal. Horizontal é linha, vertical é coluna. Aí vocês contam os quadrinhos que foram marcados na linha, vezes o total de quadrinhos que foram marcados na coluna. Aí vocês têm a multiplicação para vocês fazerem um exercício de exemplo. Bom, para a aula de hoje, vocês vão ter uma atividade muito bacana, né? Nós temos aí a malha quadriculada, nós temos uma situação problema, em que vocês vão analisar possibilidade e probabilidade, tá bom? Que é um problema de equivalência monetária, ou seja, com uma quantia X, você pode comprar o quê? Tá? É um problema que vai fazer vocês raciocinarem bastante, né?
E nós já fizemos problemas assim de possibilidades, né? Então eu não preciso de voltar nesse assunto. Se for necessário, vocês voltem lá na aula de possibilidades, dá uma olhada de novo na aula, que lá tem algumas situações, problemas para vocês assistirem, tá certo? Depois vocês têm uma atividade de multiplicação com a malha quadriculada. Na sequência vocês têm uma tabela para vocês analisarem. E seria só por hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na aula de hoje vocês aprenderam bastante, né? Resolvemos, né, multiplicação na malha quadriculada, interpretamos gráfico, interpretamos tabela, entendemos que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, uma adição de parcelas iguais. Na verdade, nós revisamos esse conteúdo de multiplicação como soma de parcelas iguais, porque nós já tínhamos visto isso antes, tá certo? Se tiver dúvida, já sabe, pode chamar o Timárcio no privado, tá bom? Não se acanhe. Eu estou aqui sempre disposto a ajudar vocês. Um forte abraço. Amanhã tem aula de conteúdos diversificados, tá?